Vamos esperar um pouquinho aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperar as pessoas chegarem, né? Vamos esperando um pouquinho. Eu tô em casa hoje. Tava acalmando um pouco meu ajudante aqui, né? Ele tava querendo fazer a live. Resolveu cantar uma ópera hoje, né? Então tava acalmando aqui quem diz assim: gatos são tranquilos, gatos são independentes. Ninguém avisou isso para o Hércules, né? Ele não tem toda essa independência, ele é super carente, quer atenção na hora dele e hoje ele quis atenção na hora da live, né? Então vamos esperando o pessoal chegar. Primeiro, gratidão a todo mundo que tá aqui, a todos que vão participar dessa live. E eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, a minha vida, a vida dos meus familiares, a vida de todos vocês aqui, né? É um momento que a gente precisa agradecer a nossa vida. Cada dia que a gente acorda, está respirando, né? E está desfrutando dessa vida, é um motivo maravilhoso para agradecer. E as nossas lives, né, são voltadas para o assunto ansiedade. Eu quero, para quem ainda não conhece meu trabalho, eu sou Carol Oliveira, terapeuta integrativa, e venho desenvolvendo um trabalho voltado para a ansiedade. E eu estou convidando profissionais de diversas áreas para essas lives e falar um pouquinho sobre como a sua área pode ser contribuição no combate à ansiedade. Então não é assim uma live dessas de divulgação, assim, de eu vou falar sobre o que eu faço. Não, é um pouco diferente. É sobre como pode ser contribuição, como que esse terapeuta, esse profissional pode ajudar a sua realidade, ajudar na questão de ansiedade. E hoje o convidado super especial é o terapeuta Salos, que trabalha com yoga terapia, que é uma coisa linda, maravilhosa. E ele vai ser uma contribuição super especial, falar um pouquinho, desmistificar as coisas sobre yoga, né? As pessoas às vezes criam ideias que não são conformes com a realidade. Então ele vai participar hoje, estou super feliz, espero que todos vocês gostem, mandem suas perguntas, a gente vai responder algumas que já enviaram, mas pode continuar perguntando aqui no chat, tá? Vamos chamar aqui, vamos lá. Peraí. Vamos esperar que ele aceitar. A gente vai se adaptando, né? Todas essas modernidades de Instagram, de redes sociais. Vamos, já tá entrando. Olá, boa noite. Olá! Boa noite, deu certo! Sim, vocês me enxergam bem? Você me enxerga bem aí, Carol? Eu enxergo bem, você me ouve bem? Bem também, aham. Ouço bem e vejo bem. Ai, que bom, que bom. Se travar um pouquinho, a gente espera um pouquinho e não tem problema nenhum. Às vezes tá chovendo e a internet, né, dá aquela falhadinha básica, mas não tem problema, a gente continua. Sim, isso mesmo. Primeiramente, gratidão por você estar aqui. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite de estar aqui, né? Fiquei realmente muito agradecida e muito feliz, que é um tema que eu acho muito especial e importante que as pessoas conheçam um pouquinho, né? Sim, quero agradecer também a você, muito grata por me convidar, por estarmos, né, fazendo todo esse movimento. Acho que esse é um assunto mais do que nunca muito relevante para a gente estar abordando aí. E quero agradecer também. Nossa, quando você começou a falar, eu estava ansioso, né? Aí você começou a falar de gratidão, eu disse, ai, Carol, isso aí, né? E começou a falar, já comecei a ficar, isso, estou aqui, respira, grato pela minha vida.
Então, grato, também quero agradecer, né, a minha família, aos meus mestres, né, que fazem com que eu estou aqui hoje, né, podendo participar de tudo isso. Verdade, verdade. A gente tem que criar o hábito de estar plenamente grato todos os dias, né? Com todas as coisas que a gente está tão acostumado que nem agradece mais, né? Exatamente. Então, grato por me lembrar, né? E é isso aí. Vou deixar então que você vá me guiando, vá me orientando aí, para a gente começar. Ótimo, ótimo. Então a gente começa respondendo algumas perguntinhas, né? Algumas questões que assim a gente consegue ir desenvolvendo o assunto. As pessoas podem interagir aqui, quem tiver alguma dúvida, né? Então lembrando que o nosso assunto é yoga voltado para a ansiedade, né? Para quem está aí com transtorno de ansiedade ou está nessa ansiedade agora na pandemia, né? Então, o nosso papo vai ser mais voltado para isso, tá? E eu já vou começar com a primeira pergunta aqui que enviaram para nós, que diz assim: eu tenho 40 anos, estou com sobrepeso e sou sedentária. Eu acho que o yoga não é para mim. Ela já está afirmando, né, que ela acha que não é para ela. E eu acho que não é bem assim, né? Você pode falar um pouquinho para gente sobre esse mito de que yoga é para tal pessoa e não é para tal pessoa? É muito interessante, assim, como a gente forma, né, alguns conceitos baseados naquilo que a gente vê, né, nas fotografias, em algumas imagens, enfim. E também como, às vezes, vem o yoga, chega essa informação do yoga pra gente, né, de pessoas fazendo poses, né, com muito alongamento, pessoas de cabeça para baixo, né, enfim, nossa, mas que coisa mais doida, isso aqui não, é impossível para eu fazer isso, né. E aí, falando um pouquinho sobre a modalidade de yoga que eu estudo, que é o Kundalini Yoga, ele é um yoga que não tenha, né, asanas e posturas, enfim, complexas, mas a gente tem uma base, né, de trabalho muito mais energético, consciencial, então trabalha muito mais o pilar da respiração, da meditação, dos mantras e, né, para se desenvolver nessas posturas que são os asanas, a gente vai fazendo um caminho para chegar até lá. Então, complementando o que você falou, né, Carol, sobre o yoga e também estava falando sobre a tua terapia, né? Eu quero falar um pouquinho também sobre a diferença de você fazer yoga terapia e uma aula de Kundalini Yoga, né? Tem uma pequena diferença. Sim, sim. Às vezes as pessoas pensam em ir numa aula de yoga onde tem aquele monte de pessoas e daí ela nunca fez yoga, ela não consegue sentar numa postura fácil, assim, né? Porque é aquela postura com as pernas cruzadas no chão. Então, isso já não consigo fazer isso, então eu já nem vou ir, né? Então, é interessante dessa pessoa saber que existem outras possibilidades onde ela pode estar entrando em contato com o yoga de uma forma mais fácil, né? Por exemplo, na yoga terapia, que é diferente de você ter um personal yoga, ou seja, um professor de yoga que vai te dar ali, né, as orientações para a prática e técnicas da prática do yoga. Na yoga Uhum. terapia, a gente faz um trabalho de ter uma conversa psicoemocional, inclusive espiritual, para entender, né, as dificuldades, os caminhos daquela pessoa, daquela alma, né? E então, a partir disso, a gente desenvolve exercícios que vão estar correspondendo com as limitações dela, né? Você não vai estar, né, colocando um exercício para a pessoa que não dá para ela fazer, por questão física, né? Ou mental, enfim. Então Sim. a gente faz
uma anamnese bem minuciosa, vendo a condição corporal, a condição mental, a consciência emocional, né? E vai analisando vários pilares para aí sim a gente poder desenvolver, né, uma técnica e uma prática que vai estar levando aquela pessoa a se desenvolver enquanto ser humano, desenvolver primeiro a percepção corporal, né? A percepção da respiração, que começa por aí. É a base do trabalho, começa por aí, né? E aí a gente já pode bater um bate-papo aqui, né? A base da percepção. Sim, sim, é sensacional. Eu falo muito para os meus pacientes, sempre reforço assim que respiração é o início de tudo, assim. Então, se você não está conseguindo, né, ter esse momento, assim, de parar e respirar com consciência, né? Porque, claro, se a gente não respirar, a gente vai morrer, né? Mas, assim, respirar de verdade, com consciência, né? Alimentando o seu corpo, oxigenando adequadamente. Então, eu reforço muito isso e eu sei que é um pilar, assim, principal do yoga ali, né? Então, então imagina, extremamente importante para o quadro ansioso. Então, às vezes a pessoa, é isso que você disse, ela tem essa percepção, essa visão muito de mídia, né? De que o yoga é uma coisa fora do mundo dela, muito distante da realidade dela. Quando, na verdade, se você for parar para pensar e começa a colocar isso na sua realidade, yoga vai fazer parte da sua vida o dia inteiro, né? Eu tenho essa visão, assim, né? É isso aí, porque a gente tem que partir do princípio que o yoga, ele é uma dimensão. O yoga é a dimensão, né, de conexão com o todo. Então, quando a gente está percebendo já, está no tempo, está percebendo a própria presença, que já começa a, né, entender que, nossa, tem uma consciência assim, eu estou aqui, né? Quando você começa a despertar para essa presença, né, você já está tocando a dimensão do yoga, né? O que precisa realmente é se desenvolver nisso para estar cada vez mais mergulhado nessa presença, né? Ter a consciência que você é um ser divino, é um ser, né, que está mergulhado no todo, que faz parte do todo. E aí surge o yoga enquanto prática. E aí vem as práticas do yoga que vão facilitar para que você acesse essa dimensão que é além do tempo, além do espaço, ou seja, além do teu corpo, além da mente, além das emoções, né? Que vai nesse lugar transcendental. Mas aí, exatamente, aí a pessoa diz, tá, mas isso aí eu não vou conseguir, porque eu sou muito ansioso. Aí eu digo para você, sim, é possível, porque eu saí desse lugar, então qualquer um pode sair, né? Exatamente, exatamente. A gente aqui é testemunha vivíssima de que é possível sair desse quadro ansioso e ter uma transformação na vida, né? Sim, exatamente. Então, por exemplo, para a pessoa que tem 40 anos e está se considerando num sobrepeso e diz assim, para que eu vou ir lá, né? Primeira coisa é ter vontade de se transformar e ter essa intenção de se trabalhar internamente, porque é isso que o yoga vai trazer um mergulho profundo para dentro de você mesmo. Então, às vezes, é esse o susto, né? E essa é a barreira da pessoa. É o medo, né? Olhar para dentro é difícil. Exatamente. Então, mas se você já despertou para isso e quer, né? Nossa, eu estou precisando dar uma olhada, né? Ter esse autoconhecimento, me entender. Nossa, então vá, né? Pesquisar e procurar uma modalidade de yoga que vá corresponder, né, às suas expectativas. E é que nem terapia, às vezes você não se acerta com o primeiro terapeuta. Você sabe que precisa de ajuda, aí você vai no terapeuta, aí você diz, tá, mas acho que não é isso ainda. Não desiste, vai numa outra terapia, né? Não é que é, Claro, claro. né? Então, Não
não dá para desistir assim, né? E talvez você até encontre uma resistência sua, uma dificuldade sua no início, porque todo primeiro passo ele é mais difícil de ser dado, né? Então, a gente também aqui não está falando assim, não, vai ser lindo, vai ser um comercial de margarina, vai ser, né, aquela coisa linda de filme. Não, não é isso que a gente está dizendo aqui, né? Eu creio que você também tem essa percepção. Mas o que você, assim, que eu tenho entendimento é que é possível. Não existe essa coisa de é para um tipo de pessoa e não é para esse tipo de pessoa, né? É uma coisa muito democrática, muito livre para todos. Mas não quer dizer assim que você vai começar e semana que vem você já mudou, você já tá outra pessoa e que vai ser muito fácil, né? Também, né? Porque senão a pessoa desanima, ela vai começar e vai achar que ela já tem que começar transformada e que vai ser tranquilo e é um processo, né? Então que requer paciência, um amor com você mesmo, né? Eu acho que tem um pouquinho disso. Sim, exatamente. É, E aí você falou assim, né? A frequência, você vai às vezes uma vez na aula de yoga e diz, pronto, agora eu vou sair daquela aula de transformado, aquilo ali vai mudar. E ótimo se isso acontecer, né? Que maravilha. Mas a frequência, né, de prática, isso vai levar assim com que você é, vá desenvolvendo o teu corpo, a habilidade de talvez, né? Voltando lá, a pessoa tem 40 anos e se considera em sobrepeso. A pessoa que tem 40 anos e ela não cuidou direito da saúde da sua coluna, então ela sente dores na lombar ou dores, né, em algum lugar da coluna. Mas eu não consigo nem ficar sentada, né, daquele jeito que a gente vê nas fotos, né, na postura de meditação. A gente começa na cadeira e depois a gente vai, né, vendo a possibilidade dessa pessoa ir para o chão. Então tudo é adaptável. Todas as posturas são adaptáveis e se aquela postura não é adaptável, a gente procura alguma outra postura que seja similar, ou seja, que a forma energética de trabalho vai ser similar. Então começa na cadeira, né? Começa com técnicas muito simples de respiração. E claro, como você falou, às vezes tem essas barreiras, né? E só ter a intenção de se transformar, não querer chegar transformado, né? Mas vá com a intenção de se transformar, porque é isso que vai encontrar, né? É o principal, né? Eu acho que chegar com essa certeza de que é isso que você está buscando. E eu vejo hoje, assim, embora exista ainda uma mistificação, muita coisa que tem pela mídia que aborda todas as questões terapêuticas, assim, de certa forma, né? Ainda um pouco distantes, as pessoas, elas, com tudo isso que aconteceu no ano passado e o que a gente está vivendo agora, eu penso e eu observo que elas estão sim procurando olhar para dentro, se conhecer, né? E entender um pouco mais o ser que ela é, né? Tem muita gente falando sobre isso, alguns falam até assim, porque é moda, mas até eu digo, que moda boa, tudo bem. Já tiveram tantas modas estranhas por aí, então que a moda, que seja por modismo, falar sobre yoga e artistas tirando foto em poses de yoga, né? Que ela chegue até a terapia, até o yoga ou outras terapias por um modismo e que ela se abra ali, né? E que de repente aquilo toque ela de alguma forma e ela consiga ali, opa, não, é muito mais do que eu vi naquela revista, é muito mais do que eu vi no Instagram daquela artista. Nossa, que coisa diferente, né? Então, é o dar oportunidade para as coisas, é dar oportunidade para si também, né? É quando você se ama a ponto de falar assim, não.
Agora eu vou olhar para mim, né? Exatamente, né? E nós, como professores de yoga, né? Mas eu posso falar por mim, assim, né? É de trazer essa oportunidade da pessoa ter uma real experiência do yoga, né? Que é esse lugar de você se, nem que seja por um instante, por um segundo, você conseguir silenciar um pouquinho a mente e ter a consciência da tua presença, né? Observar a tua própria presença. Então, e quando você chega nesse lugar que eu enquanto professora consigo passar isso, né, para o aluno, para o paciente, nossa, é incrível, né? Porque uma vez que você toca aquele lugar, você sabe que ele existe. Então, você sempre vai ir e dar, né? A alma sempre vai encontrar um jeito de colocar aquilo ali no caminho de novo. É verdade. E assim, até como comentaram aqui, né? Acho que a Thalita que comentou, às vezes é um caminho meio difícil, né? Mas é tão bom quando você vence cada trajeto, quando você completa cada trajeto dessa jornada, né? E é um caminho que você não volta, porque um momento que você expande a tua mente, e isso que você falou assim, que você entende que você é um ser, né? É um ser único, é um ser, você existe, né? Você existe, você tem aquela percepção de você mesmo, não tem mais como, é aquela saída da Matrix. Você saiu da Matrix, não tem volta. Já tomou aquela, escolheu a pílula, não dá para voltar na escolha. Você já saiu e a tua percepção muda e vai mudando cada vez mais, né? Ela vai melhorando, vai se aprimorando e vai ampliando, vai crescendo. Eu acho que é como se a gente tirasse aos poucos, fosse tirando uma venda, algo que te prende, assim, né? Que você tem uma visão panorâmica de tudo, porque você está sempre ali naquele cabrestinho, olhando sempre naquela direção, que mandam você olhar naquela direção. E quando você ganha essa percepção, eu digo pela minha experiência de vida, assim, né? Ainda estou muito, muito longe do que é o ideal e do que eu gostaria, mas você ganha um horizonte muito grande, né? E isso passa pela consciência corporal, né? Pela consciência inicialmente do seu físico, né? De você, assim, de entender o seu corpo, as reações do seu corpo, a sua respiração, o seu sentir, né? E eu acredito que o yoga terapia, a prática do yoga, ajuda muito nessa questão corporal também, assim, que falta nas pessoas hoje, né? O yoga entra nessa parte fundamental de trazer a pessoa para o próprio corpo, com a conexão do corpo. E a gente, né, utiliza as técnicas e as práticas de asanas, respirações, né, que são os pranayamas, os mantras, que são técnicas, né, de repetição de mantras, de vibrações, né, que têm certos significados, enfim, para chamar a pessoa exatamente para ficar no corpo, para aterrar, né? A gente está em um momento da modernidade, né, da nossa cultura aí, e que se acelerou ainda mais com as questões da pandemia, onde a gente fica muito no virtual, né, e muito sentado, então fica muito sentado, muito no virtual. Então, a energia mental fica realmente, né, aqui, a gente fica com a energia aqui. Então, separar um momento do dia, né, trazer essa energia para a terra, né, sair daqui e vir para a terra é fundamental, né, para que você consiga acessar esse lugar de tranquilidade, de paz, né? Por exemplo, hoje eu passei o dia todo fazendo, né, coisas assim que eu, né, na rua, né? Quando eu me deitei assim, que eu coloquei as mãos, que eu pude sentir o meu corpo e perceber a minha vibração, eu disse, nossa, como eu precisava desse repouso. Enquanto eu estava ali naquela atividade, naqueles afazeres, a mente assim, né? O que eu vou fazer agora, meu Deus, nananana,
qual é o próximo passo, não dá para parar, enfim. Aí eu cheguei em casa, olhei a roupa suja assim e falei, não, agora eu não posso, agora eu vou deitar um pouquinho e me acalmar, né? E aí quando você chega nesse lugar de perceber que você precisa se acalmar e tem uma ferramenta para isso, que é a conexão com a tua respiração, isso acontece instantaneamente, né? Então, inclusive, você passa de estar daqueles lugares assim de estar talvez precisando, inclusive, de substâncias, né? Medicamentos, até outros tipos de substâncias, drogas, álcool, para poder estar, né, dando uma desopilada, para mergulhar, na verdade, na tua própria presença, né? Claro, é um caminho, como você falou, não é fácil, como a Thalita falou, né? Não é fácil, se desconstruir não é fácil, né? Retirar essas crenças, esses véus que foram aí, né, colocados e que nós mesmos colocamos também, né, através do tempo, pelas nossas experiências passadas, enfim. Então, tirar tudo isso é trabalho, não tem outra coisa. Não vai acontecer um milagre simplesmente, desapareceu dali, né? Não, não vai, não vai. Eu brinco assim: olha, você tá lá no fundo do poço, penteando o cabelo da Samara, cheio de lama, né? A hora que você vai subir o poço, você tá pesado, tem um monte de camada de lama em volta de você, né? Então, se você não começar a tirar um pouquinho dessas camadas de lama que estão ali duras, secas, né? Que cada vez que você desce no poço, é uma camada a mais. Então, a hora que você sobe, você tá pesado. Então, se não começar a tirar essas camadas, é muito pesado você sair do buraco onde você está, né? E esse conhecimento é essa couraça que a gente vai colocando e que vai desconstruindo, que até um certo ponto a gente acha que é uma armadura, que é uma proteção, né? Mas às vezes é uma barreira, é uma limitação e não uma proteção. E a gente, quando se desnuda assim para sua consciência, é meio assustador, né? É meio, dá um pouquinho de medo, assim, do que você vai ver ali do outro lado, né? E eu acredito muito que esse é o principal foco da ansiedade, é esse medo do desconhecido, do que você vai encontrar. Esse é o principal. Claro, vários tipos de medo, né? Medo do fracasso, medo da morte, que a gente está passando muito por essa situação agora. Mas esse medo do desconhecido, o medo de se entregar para si e ver o que tem ali dentro, né? Que com certeza vai ser algo novo, algo, né, que talvez vai mostrar uma faceta sua que você se acha despreparado para ver, né? Mas no momento que você entender que aquilo é a pura verdade de você mesmo, você não tem mais como fugir daquilo. Claro que tem todo o processo, o trabalho de você modificar algumas coisas da vida para que aquela versão venha, né? Lógico, não vou tocar uma versão maravilhosa dentro de mim e deixar a minha vida estática, parado, não movimentar nada, né? Não querer mudar nada externamente, né? Você tocando internamente, a mudança externa ela vai acontecer, né? Isso é legal da gente falar também. Porque muitas vezes acontece esse processo ansioso exatamente da pessoa querer, né, tá naquela versão nova, naquele lugar novo que ela vislumbra, enfim, né? E aí até chegar naquela versão, ela passa alguns processos, mas aí eu tenho que desfazer essas conexões com esses antigos círculos, eu tenho que deixar de fumar, eu tenho que, né, deixar alguma coisa, mas é esse entendimento que você, encerrando ciclos, deixando coisas para trás, você vai limpando para deixar, né, aquele espaço vazio para que o novo venha, para que haja uma nova construção, né? Verdade, verdade. E eu tenho uma outra questão aqui que eu achei super interessante, que diz assim: eu sou muito ansiosa e eu não consigo me imaginar, eu já vem a negação, né? Não consigo me imaginar praticando yoga, muito menos meditação. O ansioso tem muito essa limitação, assim. Eu digo por mim, porque há muitos anos atrás,
quando me falaram assim: ah, você precisa muito meditar para você aprender a controlar a sua ansiedade. E eu ri loucamente, falei assim, isso não me pertence, olha para mim, eu jamais vou fazer meditação. E hoje é uma coisa que faz parte da minha vida, assim, né? Que realmente me ajudou muito. Então, você fala um pouquinho, né? Você que trabalha com isso, fala um pouquinho sobre essa lenda de que o ansioso nunca vai conseguir fazer yoga, nem fazer meditação, nada disso. Eu acredito muito, como eu iniciei lá falando, de você estar encontrando um professor ou uma professora que vai conseguir te orientar numa linguagem que você vai aprender, né? Você vai conseguir captar a mensagem que aquela pessoa está falando, porque existem níveis, exatamente, existem como níveis de aluno e níveis de professores, né? Então, às vezes, é procurar uma pessoa que vai estar falando naquele nível, que você vai estar entendendo, aquela linguagem de expressão que você está falando. Muitas vezes ir também para uma aula em grupo, já no primeiro momento, às vezes também dá uma apavorada, dá uma assustada. Então, às vezes também procurar fazer umas aulas, tem no YouTube, né? Tem vários materiais aí disponíveis, começar um pouquinho em casa, ir lendo, desmistificando, né, a questão da meditação e do yoga, que também isso que a gente está fazendo já entra nisso, né? E desse lugar, né, da meditação, ou seja, a pessoa vem com algumas mistificações que você vai meditar e você vai deixar a tua mente quieta, vai simplesmente não pensar em nada, né? Vai ficar vazio. Vai ficar vazio. Não, essa meditação existe, isso não é algo inatingível, isso existe. E é um tipo de meditação, mas existem outros tipos de meditação e durante a tua caminhada para aprender a meditar, né, saiba que é um aprendizado meditar, né, que é um processo de querer aprender e aprender. Você passa por a meditação, ela vai dar para você técnicas, ferramentas para que você possa navegar no teu subconsciente, né, nos teus pensamentos, em você mesmo com muita propriedade. Ou seja, né, você não vai estar out, né? Não, pelo contrário, você está totalmente, né, dentro e por isso você tem Dentro. isso, você está guiando, né, o barco, né? Não está com aquele volante ali solto e desenfreado. Falando um pouquinho da técnica de meditação, a gente começa com um estágio, né, que é onde o ser começa a ter contato com o primeiro material do subconsciente. Isso é muito forte, porque a primeira coisa que quando a pessoa fecha os olhos, ela começa a pensar no que passou no dia, né? E aí vem todas as imagens do dia, daí da semana, daí do mês e principalmente as coisas mais problemáticas, porque a mente tende, né, a esse lado negativo. Claro. Né? Vem as questões problemáticas, assim, aí a pessoa já não quero mais pensar nisso, não quero ficar aqui pensando nisso, né? Mas aí a gente começa a desenvolver a técnica do observador, para que você fique ali sentado ou deitado, enfim, aí vem as técnicas, e vá observando aquilo que está passando na tua tela mental, exatamente como se fosse uma tela, e você não te atinja com aquilo, você não tem alguma reação com aquilo, você vai apenas observando, deixando passar aquele conteúdo. Depois tem uma outra parte, né, quando o meditador ele vai alcançando um nível mais, né, um pouquinho mais avançado, que ele começa a tocar os níveis mais profundos do subconsciente. E aí sim é um lugar um pouco mais agitado, né? Eu procuro dizer que é como se fossem as ondas do mar, essa parte mental, né? Então começa a ficar umas ondas maiores, assim, e dá muita vontade de sair correndo dali, porque você começa a tocar uns materiais assim, né? De lá quando você estava no colégio, de quando você, né, enfim, passou alguns traumas da infância, né? Teve algumas atitudes que, né, hoje você vai mas aquele lá que eu fiz não estava legal. Então começa, né, a ter essas reflexões mais antigas, que é um material mais antigo arquivado aí no nosso, né, subconsciente. Mas a boa notícia é que depois que você superar isso,
aí você entra na parte consciente, é como se você chegasse no oceano, né? Então superou as ondas e chegou no oceano. Então você estando bem adequado com uma técnica de meditação, que é principalmente técnicas de respiração, né, mantras, né, e aí sim você vai entrar nesse oceano. Aí vai depender de você, se você quer entrar no oceano de colete salva-vida, de barquinho, com uma barca bem grande, com um barcão gigante, aí vai depender do seu trabalho, né? E o próximo estágio de tudo isso é viver de forma consciente, aonde você não dorme mais, você está o tempo todo consciente. Enfim, né? Que estágio lindo, né? Acho que todo mundo E não pular etapas, né? Embora eu acho que cada ser tem o seu aprendizado e tem pessoas e a velocidade em que ela aprende, porque cada um é um ser único, né? Um ser único, experiências únicas, né? É tudo muito individual. Não dá para medir a sua vida com a régua do outro, né? Mas eu acho que talvez as pessoas se assustem um pouco, porque ouvem falar sobre meditação. Hoje existe, graças a muito conteúdo legal, sério, profundo sobre, né? Que desmistifica, mas é aquela coisa assim, é um oceano, você tem que chegar lá no oceano, né? Mas você não pula direto no oceano. Então você pula primeiro as ondinhas, molha o pé, vai indo, deixa a água, né, chegar na cintura. Então, às vezes, assim, aquela coisa, nossa, mas eu tenho que ficar aquilo que você falou do silêncio, né? Mas eu não consigo ficar 1 hora sentado, de olho fechado, respirando, pensando em nada. Eu ouço isso, eu digo porque eu ouço paciente falar isso para mim. Eu falo, mas quem que te contou que você tem que ficar 1 hora ali sentado, em posição de lótus, né? Igual um yogi ali em posição de lótus, pensando em nada, né? Não tem isso. Claro, pode chegar nesse nível? Pode, mas vamos deixar lá para o oceano, né? Depois, vamos entrando mais, vamos entrando mais. Então, talvez que ela tenha conhecimento, as pessoas tenham conhecimento de que, assim, vamos começar respirando, né? Vamos começar respirando. Faz um exercício, tudo bem, não vamos começar com 45 minutos, vamos começar com 5, né? Se você consegue 5, nossa, legal, o ansioso, ele trava batalhas diárias de procrastinação por conta das limitações. Então, se você chegar para o ansioso e falar assim, não, você tem que meditar 45 minutos todos os dias no nascer do sol, ele já tá com palpitação, falando, não vou conseguir. E nem começa, né? E nem começa que fala, não. Igual as perguntas que a gente já recebeu aqui hoje, né? Já começa com uma negativa. Eu não sou capaz, eu acho que não é para mim, eu não consigo. Então, eu acho que entender que é sim, que dá para começar de pouquinho na beirinha do mar ali, já é uma coisa maravilhosa, já é uma vitória, né? Sim, exatamente, né? E complementando tudo isso que você falou, Carol, quando você encontra uma pessoa que vai dar para você esses 3, 4, 5 minutos de uma meditação em que você gosta de estar gostando de fazer, pronto, aí é um sinal de que, né, está tudo andando, porque, né, você vai partir de um lugar, né, de 45 minutos querendo sentar numa posição de lótus, onde você não vai ter essa posição, porque, né, e voltando, que a gente está falando de ansiedade, às vezes chegam as pessoas aqui em um quadro clínico, onde esse transtorno ele já está, né, trazendo desconforto físico para a pessoa, ou seja, a perna fica tremendo o tempo todo, está com taquicardia, o olho está tremendo, sente a puxada na orelha, né, sente náusea, dores no estômago. Então, como é que essa pessoa vai ficar 45 minutos sentada se ela não consegue ficar, né,
nem conversando ela fica, está quieta, né? Então, primeiro a gente vai trabalhando a possibilidade dessa pessoa de, num futuro, ir preparando ela para que ela medite esses 3 minutos, né? Existem, por exemplo, pacientes meus que eu estou trabalhando faz 6 meses para que meditem, né? E ainda nós estamos trabalhando o quadro ansioso, exatamente para, né, equilibrar as questões hormonais, né, a produção do cortisol, liberar, trazer esse entendimento do quanto é importante você fazer uma prática diária de respiração, né, de trazer a tua consciência para o corpo. E às vezes tem pessoas que chegam aqui que eu falo isso, no outro, no outro dia elas estão querem mais e querem saber mais, e me passa mais, enfim, né? E já outras pessoas demandam mais um pouco de tempo, né? E respeitar o limite de cada um, não querer estar já num nível avançado, sendo que primeiro a gente tem que tratar um desequilíbrio, né? Tratar uma desordem ali, e esse é o caminho, né, da saúde integral, né? Tá caminhando, né? Indo devagarinho. Sim, sim. E a importância, né? Eu reforço muito, assim, que é até esse meu objetivo de fazer essas lives, é a importância da multidisciplinaridade, né? Da pessoa entender que é necessário ela se cuidar como um todo, da alimentação, exercício físico, do sono, né, da mente, do espírito, porque não há separação, né? Nós somos corpo físico, mental, emocional, espiritual, tá tudo junto, nós somos um todo. Então você não se cura, não se liberta se não tratar cada área dessa, né? Em seu momento e tal. Então, às vezes, eu acho maravilhoso que hoje a internet oferece muitas coisas, tem vídeos no YouTube, tem muita coisa legal, mas também, eu penso assim, em contrapartida, não há um filtro, não há uma seleção. Eu não estou nem falando de maus profissionais ou coisas sem qualidade, mas a pessoa que ela ainda está muito leiga, que ela está no início desse processo, ela ainda não consegue entender assim que tem um degrau, né? Se ela tem muita dificuldade, ela precisa começar de um ponto aqui para chegar no outro ponto, né? Então é interessante, é importante procurar uma ajuda profissional, tá tudo bem, né? Tá tudo bem procurar ajuda, tá tudo bem você procurar alguém que te oriente, que pegue na sua mão, né? E fale assim, olha, essa aqui é a jornada. Eu não vou fazer por você, mas eu vou te dar o mapa, né? Eu vou te dar o mapa para você caminhar. Então, às vezes, é importante que a pessoa busque uma ajuda profissional, procure um terapeuta que indique assim, não, olha, eu sei que você quer fazer isso aqui, mas hoje no seu quadro, aqui você não consegue chegar com tanta facilidade. O que você acha da gente fazer isso aqui? Né? Então, eu vejo assim, como o seu trabalho, eu entendo que seja muito isso, de você chegar para o seu paciente, né, e falar assim, olha, fulano, vamos tentar desse jeito, porque daí a pessoa, ela vai ter resultado, né? Não que fazer algo que esteja no YouTube, no Instagram, ou seja onde for, não seja benéfico, mas é que às vezes ela vai assistir aquela meditação guiada, por exemplo, que está lá no YouTube, e ela e sabe, não vai processar direito dentro dela, porque antes dela fazer aquela meditação, aquela prática, requer que ela faça outras coisas antes, né? Eu tenho esse entendimento, assim, não sei se eu estou certa. Uhum. Eu acredito muito assim, né? E da forma como eu trabalho e gosto de trabalhar, Carol. Existem muitas linhas de trabalho espiritual e de desenvolvimento do ser, né? E como você falou, hoje na era da informação a gente tem acesso a tudo, né? Então você tem ali, né, 10, 15, 20 lives, tem todo tipo de vídeo no YouTube, né? E você escolher uma ou duas linhas que você vai compreendendo no caminho. Vamos dizer assim, que é uma salada de fruta. Aí você entra lá e você vai ver qual é a
você gosta mais, mas você passa por esse processo de estar entendendo qual é né? Tem que entrar ali dentro para selecionar, né? Por isso que eu disse assim, vai numa aula de yoga, vai numa terapia, vê se você gosta. Se você não gosta daquilo, tem outros tipos, inúmeros, muitos variados, que vão estar falando mais alinhado com a tua linguagem, que você vai compreender, e que vai estar mais alinhado com o teu nível de aprendizagem, né? E seguir por um tempo naquele lugar, né? Não simplesmente faz um mês de aula assim, aí depois, não, enjoei da cara do professor, e não sei, eu acho que quero coisa nova. E é muito a mente querendo pular de galho em galho, né? E aí eu acredito que quando você encontra algo, galera, que ressoa no coração, se entrega, Se joga. vai com intenção, se joga, segue, né? É importante esse movimento. E você sente, você sabe que aquilo está te fazendo bem. Você sabe quando está te fazendo bem, quando está te tirando da zona de conforto. Quando está te tirando da zona de conforto, aí você vai estar entendendo que está te fazendo bem, né? E aí vai observando, né? O quanto que aquilo ali tá trazendo de benefícios e resultados para a tua vida, que tu tá conseguindo ver no externo, quanto, né, porque é óbvio que está mudando a tua visão, né? Por isso que o externo está mudando a tua forma de perceber o mundo, né? Muda a tua lente ali, né? Aquela lente você já jogou fora, você tá trocando por outra lente agora, né? Isso, exatamente. Então continua, né? Segue. E como uma pessoa que passeou por diversos lugares na espiritualidade para, né, me encontrar em um lugar, né, de estudo do yoga e de uma determinada linha do yoga, que é o Kundalini Yoga, que é chamado Yoga da Consciência, e também apaixonada pelo xamanismo, então, né, já puxa um outro lado, mas estudo as duas vertentes, porque, no meu ponto de vista, se casam, enfim. O que é interessante é que cada um vai entender né, aonde que está puxando, como é que eu começo, e depois você vai sentindo o momento de dar o passo a mais, né? Confiar nesse sentir, né? E confiar que não tem certo e errado. Tem o que é bom para você, Naquele né? momento, né? Não tem naquele momento. Eu digo assim, se você hoje perguntasse para Carol de anos atrás, Carol, vamos fazer uma prática meditativa, eu ia ter a mesma resposta. Não, você me enlouqueceu. Eu era extremamente agitada e não tinha essa coisa assim era aquilo, balança a perna, pega no cabelo, na orelha, sabe? Aquela pessoa que você olha para ela, você fica até cansado de tão agitada que ela é. A resposta ia ser a mesma. Só que hoje, eu sou uma pessoa com experiências diferentes e com visões diferentes. Então, às vezes, assim, se você tentou fazer uma prática de yoga há algum tempo atrás, naquele momento que você vivia, talvez não fosse possível. Mas não quer dizer que em algum momento não seja. Então, o teu eu de ontem não conseguia, mas o teu eu hoje pode conseguir, né? Tem que dar uma chance também para a nossa evolução. Claro, até porque há esse movimento consciencial, né? Eu falando como terapeuta da consciência, é interessante você primeiro semear primeiro a ideia, a vontade, né? Nossa, olha que legal o yoga. O que é o yoga? O que é a meditação? Sem negar, né? Sem distanciar aquilo, né? Primeiro tu faz uma avaliação. O que traz de benefício? Será que é um recurso que eu posso utilizar para estar trabalhando esse lugar? De estar me trazendo mais presença, mais tranquilidade, me trazendo, né? Esse lugar, afastando sim a ansiedade, né? Tratando a ansiedade, trazendo formas de equilibrar os hormônios, né? Todo esse processo ansioso também mental, de produção de pensamentos, enfim. É uma ferramenta. Pronto, então é uma ferramenta. Então, antes de negar e dizer que não é para você, vá, experimente, não uma, duas vezes, mas vai experimentando, vai entendendo se é para você, né?
e depois, sim, faz uma avaliação, né? E aí, é assim, né? A vida. Deixa rolar, tem que ser leve. Eu penso assim que de alguma forma tem que ser leve, né? Claro, não é tudo flores na nossa vida, porque a gente está nesse plano para evoluir. E a gente não evolui se tudo é muito fácil, né? Então a gente evolui com saindo da zona de conforto, como você mesmo já disse. Mas assim, tem que ter esse movimento, essa permissão, né? E o ansioso, ele sofre muito com isso, né? A maior dificuldade do ansioso é se permitir. Ele está sempre na negação, né? Na incapacidade de não conseguir fazer as coisas. E a procrastinação é, assim, uma barreira muito, muito grande. E, e o ansioso, ele tem sempre um problema para uma solução. Então, se você encontra uma ferramenta, é muito automático isso. Se você encontra uma ferramenta em que vai abrir o seu campo de visão, né, e te mostrar assim, você pode ser espectador e veja os seus problemas por um outro ângulo, o inconsciente dela se retrai. Então acaba que ela se sabota, né? A autossabotagem ali é muito grande. E eu tenho uma paciente muito especial que ela tinha um nível de ansiedade muito, muito complicado e ela descobriu o yoga assim, sabe? Um dia ela deu na telha e falou assim: "Ah, eu vou porque sabe quando a pessoa chega num limite que ela o que você falar para ela fazer, ela vai fazer, né?" E ela foi, e já faz algum tempo que ela está na prática do yoga. Ela faz a prática do Hatha Yoga, né? Que é outro estilo, mas para ela ajudou, serviu, né? Fez sentido para ela. E hoje ela não imagina a vida dela sem o yoga. Ela ainda está em tratamento de ansiedade, mas assim, reduziu muito. Já não toma mais medicamentos, então assim, é uma evolução, né? É um caminho. Uhum. Exatamente, eu acredito que quando você percebe a redução dos efeitos negativos, né, na tua vida, e que essas práticas, né, que você está fazendo, que são alternativas aos medicamentos, enfim, né, e você percebe esse avanço positivo no gerenciamento, principalmente do tempo, das tuas emoções, dos teus pensamentos, porque o yoga, assim como qualquer outra prática ou técnica de respiração, é, não vai curar a ansiedade, né? Vai simplesmente fazer com que você tenha mais percepção sobre você mesmo, sobre o teu corpo, sobre os teus pensamentos, sobre os teus processos emocionais, e assim você vai conseguir lidar melhor com isso. Além do yoga trabalhar também no sistema nervoso, no sistema endócrino. Então, ele faz, né, é como se fosse uma limpeza, uma purificação, um fortalecimento, um equilíbrio de todos esses sistemas, né? E inclusive o sistema energético, que a gente nem entrou muito nesse assunto, né? Enfim, o sistema energético. Estamos falando mais das questões físicas mesmo e das questões mentais que a ansiedade traz. Então, é muito forte, muito potente isso como ferramenta, né? Enfim, e eu acredito muito que o teu trabalho, né, com as técnicas que você aplica, muita coisa vem advinda do yoga, que é uma filosofia milenar, né, que, né, muita Com vem das certeza. respirações, dos pranayamas, enfim, né, que é a base do tratamento para tratar a ansiedade, enfim, é a respiração. É isso que a gente quer dizer, né, que a respiração é a base do tratamento da ansiedade. É a base, é a base. Eu brinco assim, eu falo, olha, eu preciso que você tire 4 minutos do seu dia, todos os dias, escolha o horário a seu critério, para você parar, desligar e respirar.
consciente. Daí eu ensino, né? Falo, faz a contagem, conta. Porque se você contar, você não consegue pensar em outra coisa. Você não pensa nos boletos contando, né? Ali de 1 a 5, você não conta, você não pensa no boleto. Então pare e conte, né? Faça a contagem. E daí a pessoa às vezes fala, ai, Carol, eu não consigo, não consigo tirar 4 minutos. Eu falo assim, olha, se você não tem 4 minutos do seu dia para só parar e respirar, pensar na sua, se concentrar na sua respiração, você está urgentemente precisando fazer isso por 1 hora, todo dia. Porque a coisa está muito feia. Então é 1 hora, não é mais 4 minutos. Uhum, exatamente. Eu não sei se a gente tem mais tempo, né? Tá quase 8 horas ali. Sim, sim, sim. Pode Não, falar. eu ia perguntar se tem, porque eu não sei, eu tô vendo ali o relógio, tem 3 minutos. Não, falta 5 minutinhos. Se você puder rapidinho assim falar só, o que que a Thalita tá falando? Começa com 5 minutos. Tá bom, então vamos lá. É, Se você falar só rapidinho assim para nós aqui, que você faz a prática do Kundalini, você trabalha com Kundalini, né? Se você consegue explicar assim rapidinho pra gente como que é o teu trabalho, assim, né? Tipo, porque quem tiver interesse, né, quiser mais informações, quiser compreender, entender, porque isso eu não vou saber explicar. tá bem. Grato, Carol, pela, né, oportunidade de abrir o meu trabalho. É um trabalho de desenvolvimento da consciência, é um trabalho de entrar em contato com a alma, seja o nível ao que você está, onde você estiver, a gente vai fazer essa avaliação criteriosa, vai entender quais são as tuas necessidades físicas, né? Onde está a tua consciência emocional, como está a tua consciência mental, né? E espiritual. Então, a gente vai utilizando um agrupamento de técnicas. Como eu sou estudante da modalidade de Kundalini Yoga, a base do tratamento vem do Kundalini Yoga, mas é yoga terapia, então também utilizo outros recursos de outras modalidades, né, de yoga. E também é uma base formada na bioenergética, onde a gente trabalha com exercícios, né, que vem da linha da bioenergética haitiana e também da bioenergética oriental, onde a gente trabalha o desbloqueio de couraças, né, e vai trabalhando dissolução de questões traumáticas, dissoluções de crenças, e vai nisso tudo construindo uma nova consciência que está muito mais alinhado com o que estamos vivendo no momento enquanto comunidade, quando você está mais alinhado enquanto a tua alma. E eu já dei aula em grupos, né, de yoga, mas hoje eu prefiro trabalhar dessa maneira, onde é focado especialmente desenvolvido para aquela pessoa, onde eu consigo fazer um atendimento muito mais especializado, né, ir de encontro com a necessidade que aquela pessoa está passando naquele momento e auxilio ela a dar o próximo passo, né? Às vezes a gente pode ficar nessa caminhada durante uns 6 meses, durante um ano, às vezes um pouquinho mais, aí vai depender muito do intuito, né, do que vem tratar e aonde que a pessoa está também, né, nisso tudo. Ótimo, ótimo. É importante, né, que a pessoa saiba do respeito sobre a individualidade dela. Eu prezo muito por isso também nos meus atendimentos, que tem que respeitar o ser único que cada um de nós somos, né? Então, quando a pessoa sabe que ela vai receber esse tratamento individual, esse olhar também com um olhar com respeito por quem ela é, pela história de vida dela, isso faz muita diferença, né? No momento que a gente vive, isso é muito importante. Então, foi muito, muito, muito feliz, muito, muito grata. Eu queria muito conversar sobre isso. Se deixar, a gente fica falando 2 dias, né? Mas quem sabe a gente faz daqui a um tempo uma nova live com uma abordagem
um pouco mais profunda, né? Porque hoje eu queria que as pessoas entendessem assim um pouquinho de que não é só o que a gente vê ali no comercial, ali com o artista, né? É muito além, é muito mais poderoso, né? Para o ansioso é uma ferramenta poderosíssima. Então, gratidão, gratidão mesmo. Fiquei muito contente por você ter aceitado o meu convite. Ah, grata também, Carol. Maravilhoso, uma honra. Grata a todo mundo também que se dispôs o seu tempo precioso aí para escutar, para nos escutar, né, e participar de tudo isso. Muito feliz, muito alegre, muito grato também. Gratidão, pessoal, gratidão a todo mundo que participou. Eu não vou conseguir ler o nome de todo mundo aqui, mas muito, muito, muito obrigado. Espero que tenha sido de extrema contribuição para cada um que esteja aqui, né? Que tenha esclarecido algumas dúvidas. E gratidão novamente pela vida de cada um de vocês aqui, que vocês sigam esses tempos com muita luz e muito amor no coração. Um beijo, boa noite, Pessoal, boa noite. até a próxima!